Dois delatores da Odebrecht prestaram os primeiros depoimentos na ação sobre o sítio de Atibaia, em que o ex-presidente Lula é um dos réus. Os delatores foram interrogados pela juíza substituta Gabriela Hart, que está temporariamente no lugar de Sérgio Moro. O processo do sítio de Atibaia tem 13 réus. Apura se o ex-presidente Lula recebeu propina de empresas como a OAS e a Odebrecht por meio de reformas e decoração na propriedade, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. De acordo com as investigações, as obras começaram quando Lula ainda era presidente. Nos interrogatórios de hoje, os ex-funcionários da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal e Emir Costa, reafirmaram o que já haviam dito em delação premiada. Em abril deste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que fossem retirados da ação do sítio os trechos de revelações feitas pelos delatores da Odebrecht. A maioria dos ministros da segunda turma do STF entendeu que o conteúdo não tem relação com as investigações da Petrobras. Mas, como também são réus na ação, hoje, durante o interrogatório, os delatores puderam ser questionados sobre o que sabiam a respeito das obras. Eles tiveram o direito de não mostrar o rosto por serem delatores. Eu fui procurado pelo Alexandrino Alencar, que era um diretor da holding, que me pediu apoio ou ajuda para atender um pedido de ajuda na reforma de uma casa em Atibaia, que seria, segundo ele me relatou, oportunamente utilizada pelo então presidente. Carlos Armando Pascoal contou ainda que o engenheiro Emir Costa ficou encarregado da obra. Tanto na delação quanto no depoimento de hoje, Emir disse que durante a reforma precisou de mais dinheiro. Nós tínhamos pedido R$500 mil e que durante a obra a gente viu que não ia dar conta. A obra de reforma tem essas peculiaridades, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Nós precisamos de mais de R$200 mil. A maior parte das despesas com as reformas foi paga pela Odebrecht, R$700 mil. A OAS teria pago 170 mil e a Chain 150 mil reais. Emir Costa disse também que o dinheiro que bancou as obras saiu do departamento de propina da Odebrecht, que comprou um cofre para guardar o dinheiro vivo usado para pagar as despesas. E que depois que a obra ficou pronta, se encontrou, junto com Alexandrino Alencar, com o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula, para regularizar a situação. Ele pediu que eu o acompanhasse ao escritório do advogado Roberto Teixeira para que eu explicasse a eles como que a obra tinha sido feita e que eles iam bolar uma forma de regularizar esse contrato, para que primeiro não parecesse que a Odebrecht tivesse feito o trabalho e segundo, para que desse legalidade à contratação dessa obra pelo proprietário de registro do terreno. Os dois delatores não souberam dizer se existe uma relação entre as obras realizadas no sítio e os contratos entre as empreiteiras e a Petrobras. Os interrogatórios de hoje foram os primeiros conduzidos pela juíza substituta Gabriela Hart. Ela assumiu temporariamente os processos da Lava Jato em Curitiba no lugar de Sérgio Moro, que aceitou a indicação para ser ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. A juíza disse que vai manter os interrogatórios já marcados, incluindo o do ex-presidente Lula, dia 14. Antes da exoneração, Sérgio Moro pediu férias para trabalhar na transição de governo. Ele deixou uma mensagem aos colegas. Afirmou que a decisão de abandonar a carreira de juiz foi difícil, mas ponderada, que em Brasília vai trabalhar principalmente para aprimorar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado com respeito à Constituição, às leis e aos direitos fundamentais. Moro lembrou na mensagem o juiz italiano Giovanni Falcone, um dos responsáveis pela Operação Mãos Limpas na Itália. O juiz afirmou que depois dos sucessos em romper a impunidade da Cosa Nostra, a máfia italiana, Falcone deixou a toga e assumiu um cargo no Ministério da Justiça, onde fez grande diferença em pouco tempo. Se tiver sorte, escreveu Moro, poderei fazer algo também importante. E encerrou pedindo aos juízes que continuem dignificando a justiça com atuação independente, mesmo contra, se for o caso, o Ministério da Justiça. A defesa do ex-presidente declarou que as delações são direcionadas contra Lula.
e que os delatores não se afastam de um roteiro traçado pelos procuradores, porque podem, segundo a defesa, perder os benefícios dados pelo Odebrecht. Os advogados afirmaram ainda que os delatores reconheceram que não têm conhecimento de qualquer ato ilegal do ex-presidente na Petrobras e que Lula não recebeu qualquer vantagem indevida. Roberto Teixeira declarou que há uma clara intenção de criminalizar a advocacia, que é advogado há 45 anos e que jamais praticou qualquer ato ilícito. Roberto Teixeira disse ainda que sempre pautou sua conduta na ética e na legalidade. A defesa de Lula entrou hoje no Supremo com um pedido de liberdade para o ex-presidente. A defesa alega que Sérgio Moro não tem imparcialidade e citou o fato de o juiz ter aceitado o cargo de ministro da Justiça. O assunto está com o relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin.